A importância do contrato é incontestável, tanto é, nos 2 cursos de especialização a gente colocou uma matéria específica para a gestão de contratos. Numa casa ali de 40 milhões, a taxa de custo, quando se altera um projeto, é de 10 a 12%. Então, mais ou menos de 4 a 5 milhões, então acaba elevando o custo lá em cima. Quando a gente fala de garantia e prazos, a gente tem que ver que não são apenas cláusulas legais, mas sim fatores determinantes de um bom sucesso de uma entrega de uma obra. Um contrato não consegue prever, tal como a lei não consegue prever, tudo aquilo que pode acontecer no nosso dia a dia. Então é importante definir o motivo de fazer as coisas, contextualizar no começo do contrato para que aquele contrato está sendo feito, porque o juiz, isso está escrito na lei, no Código Civil, quando vai interpretar um contrato, vai atrás mais do que as partes quiseram dizer do que o que elas efetivamente disseram. Clientes são amigos e colaboradores são família. Olá pessoal, bem-vindo a mais um Papo de Engenharia. Hoje num ambiente um pouco diferente, mas é muito gratificante, porque nós estamos direto aqui da Mauá, da Faculdade de Engenharia, convidado pelo coordenador do curso de Gestão de Instalações Prediais, curso de pós-graduação, porque hoje terão apresentações do segundo seminário. Então a gente vai falar com os grupos dos alunos, com os professores de bancada e acompanhar as apresentações. Nós estamos direto da Faculdade de Mauá, no curso de pós-graduação de Gestão de Sistema de Instalações Prediais. E nós estamos com um dos grupos aqui, que vai falar sobre gestão de contratos. Então, se vocês puderem se apresentar, por favor, quem são? Boa noite a todos. Eu sou a Letícia Leite, sou engenheira mecânica, trabalho na área de facilities, com foco em manutenção predial, em nome do Google. Boa noite, eu sou o Lucas, eu trabalho numa gerenciadora, né? Então, nosso foco é fazer a gestão de contratos com base em projetos em residências. É isso. Boa noite, eu sou Oswaldo, sou engenheiro civil, trabalho na Impacto Construtora Incorporadora. Nós realizamos algumas construções ali pela Zona Leste e eu sou o engenheiro civil, no caso da construtora, executo a obra do zero e entrego nas chaves. Legal, obrigado pela apresentação. E hoje, na apresentação de vocês, do seminário, o que a gente pode esperar? Vocês trarão de gestão de projetos? São mais as dores, são inovações, são o panorama do mercado? O que a gente pode esperar aí da apresentação? Ao decorrer, né, da minha caminhada na engenharia civil, eu percebo que existem muitas falhas na gestão de contratos em si. Não importa se é na parte predial, residencial, eu sinto às vezes muita falta, né, do engenheiro de obra, ou do departamento de planejamento, esse contato, principalmente com relação ao cliente, seja ele externo ou interno, né? E hoje, trabalhando nessa linha de frente mesmo do gerenciamento,
eu vejo que as construtoras, no geral, tem uma certa falha nessa comunicação, né? Então, a gente está trazendo em alguns tópicos, né? Por exemplo, o escopo, tem um escopo bem formatado para ninguém ter dúvida, né? Com relação tanto ao cliente quanto à construtora em si, para poder executar um trabalho de excelência, né? Porque no final da conta, no final do dia, todo contrato tem um objetivo, né? Seja ele terminar um prédio, terminar uma casa, terminar uma sala comercial, né? Então, a gente está trazendo alguns tópicos, que seria o escopo, né? Alteração de projetos, porque no meio do caminho, né, não importa a obra rápida ou obra longa, sempre tem ali os entraves. Então, certamente, acontece essas alterações de projeto. E o fluxo financeiro e físico, né? O acompanhamento ali de custos e cronogramas. Linkando também a parte de instalações prediais, né? Conforto, né? A entrega de um conforto, as funcionalidades ali do empreendimento em si. Então, isso é o que a gente espera entregar para a galera, de uma forma clara. Tenho certeza que vocês conseguirão. E eu acho interessante que o grupo de vocês é um dos grupos que conversa mais com os outros do que todos, né? Porque a gente vai falar, tem grupo que vai falar sobre patologia, tem grupo que vai falar sobre elevadores, sobre BIM, e a gestão de contrato é o que envolve tudo isso, né? Então, o pessoal de elevadores aqui mesmo citou a dificuldade que tem de cada empresa ter um tipo de checklist para instalação. Então, uma boa gestão desse contrato evita que tenha dúvidas. Exatamente. E a mesma coisa o pessoal de BIM, se esse contrato for bem gerido, vai estar compatibilizado, vai estar dentro do processo. Perfeito. É isso aí. Esperamos que vocês tragam essas dores, essas inovações e desejo boa sorte para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Voltamos aqui no Papo de Engenharia, direto da Faculdade de Mauá. Nós estamos cobrindo o segundo seminário do curso de Gestão de Instalações Prediais, acompanhando a apresentação dos grupos e temos também a bancada dos professores de avaliação. Então, estamos com um deles aqui, vou pedir para que ele se apresente e falar um pouco o que ele espera desse segundo seminário dessa turma de pós-graduação. Bem-vindo. Obrigado, boa noite. Meu nome é Felipe Galea, eu sou sócio da área de solução de conflitos do BMA Advogados, sou professor da Mauá, da prática de aspectos de contratos relacionados a essa área de engenharia. E a gente conversa nesse ambiente sobre a formação do contrato, o objeto do contrato, os cuidados básicos, as cláusulas básicas dos contratos, os princípios que regem os contratos, os comportamentos esperados. E também falamos sobre os contratos específicos, os contratos em espécie que fazem parte do dia a dia dos engenheiros e das engenheiras. São contratos de empreitada, por exemplo, contratos de prestação de serviço, contratos de compra e venda, contrato de seguro. Falamos de direito do consumidor, porque muitos aqui são fornecedores e encontram consumidores, às vezes podem até eventualmente ser consumidores também. E, por fim, falamos de prevenção e resolução de conflitos, que é a minha área de prática no escritório. Legal, bacana. Eu acho que é um assunto bem pertinente. Eu já passei por vários setores também da engenharia, desde engenheiro de obra, hoje como diretor de uma empresa. São, como você falou, começa do contrato com o cliente, depois do contrato com o prestador de serviço, do contrato da mão de obra, seguro de obra, e tem bastante coisas novas acontecendo. Acho que é importante acompanhar, saber o que é praticável e o que não é, o que não pode faltar, que nem você falou da lei do consumidor. O Ale fala bastante disso no nosso canal do podcast. De boas práticas, então não pode esquecer que o cliente final ele é um consumidor, então tem que estar previsto isso. Nós entrevistamos já os grupos, eles parecem estar bem preparados, né? Eles estudaram o tema, cada um deles no seu, e acho que vai ser bem legal. Inclusive, um deles vai falar sobre gestão de contratos. Eu acho que vai ser um bom seminário.
é isso? Eu acho que vai ser super interessante participar e os alunos vão ser também julgados sobre a lógica da apresentação do raciocínio deles, dos projetos deles, a forma de apresentação. E isso tudo acho que faz parte do ambiente dos engenheiros e das engenheiras, mas muito também do ambiente jurídico. Eventualmente, os engenheiros e as engenheiras vão participar de ambiente jurídico, seja na formação dos contratos, seja quando eventualmente um contrato não dá tão certo e acaba num litígio. A participação de engenheiros em processos judiciais ou em arbitragens é cada vez maior. Essas pessoas, esses profissionais, funcionam ou como peritos, ou como assistentes técnicos, ou como declarantes, ou nos ajudam a analisar documentos. E isso facilita a resolução daqueles litígios que têm como pano de fundo alguma questão contratual de engenharia. São muito frequentes, porque com a ascensão desse ramo na economia, também vem junto os problemas, e aí a gente precisa solucionar esses problemas. Então, a importância dos engenheiros e das engenheiras é cada vez maior, a ponto de, em alguns contratos mais significativos, se criar uma espécie de um comitê, um dispute board, que é formado muito por engenheiros também, que vão provendo soluções aos pequenos impasses que vão acontecendo ao longo do contrato, para que não se acumulem e, ao final, surja algum litígio. Então, no dia a dia, para que a obra corra bem, esses engenheiros, quando existe esse dispute board, vão chegando a algumas soluções e propõem soluções para as partes e fazem isso com autoridade, porque foram escolhidos pelas partes. Então, são pessoas em quem confiar. A gente trata disso também no dia a dia e eu convido os engenheiros e as engenheiras a pensarem nessa expansão da possibilidade de atuação, que acho que é muito significativa no direito. Cada vez mais, pelo menos na minha prática de solução de conflitos, nós temos visto questões relacionadas a problemas de engenharia. Dependem de conhecimento técnico, porque o juiz ou a juíza, o árbitro ou a árbitra, não podem, eles próprios, mesmo que fossem conhecedores técnicos, fossem engenheiros e engenheiras, não podem definir a solução desses conflitos com base nesse seu conhecimento. Eles dependem de um profissional, e esse profissional geralmente nesses casos, um engenheiro ou uma engenheira. Legal, acho que é isso. É bem familiar o tema para mim. Como eu disse, já tive algumas vivências. Inclusive, eu tenho um processo que não vem ao caso, mas que a análise dos documentos, que a gente está falando sobre pagamentos. A análise dos documentos para saber se é pertinente ou não a cobrança, o juiz pediu para que um engenheiro fizesse análise. Então, ele não precisou ir à obra, analisar a estrutura, nada. Ele só precisou analisar os documentos técnicos de engenharia para ver se a cobrança era pertinente ou não. E como prestador de serviço também. A gente encontra um monte de contrato, a gente tem costume de, errado como engenheiro, de ler contratante, contratado, o objetivo do contrato e as obrigações, e só. E esquece de ver o resto. Depois a gente descobre que tem várias outras coisas, não sabe se aquilo lá, se o contrato está acima de tudo ou não. Então é um tema bem legal. E além do contrato em si, eu acho que aquilo que está no entorno do contrato é super importante. Então a gente conversa bastante com o pessoal aqui na Mauá sobre a importância de, por exemplo, registrar as decisões que são tomadas no dia a dia, os acordos que são feitos, a especificidade dos pedidos, tentar reduzir o máximo possível a margem para que dê algum problema. E também se cercar, né, se assegurar e assegurar a sua empresa ou ao seu cliente que está num ambiente mais seguro possível. Se eventualmente um dia der algum problema, existe um lastro um lastro documental, existe documentos que podem justificar, explicar o andamento da obra e explicar a sequência de tomada de decisões. Então, a gente fala bastante disso também, sobre como se prevenir, porque, às vezes, o problema nasce e ninguém percebe, e quando vai tentar remediar, já é tarde demais. Legal, obrigado, professor. Vamos ver se a gente interage mais durante o seminário. Obrigado. Obrigado, boa noite. Pessoal, agradecer aos professores que aqui estão, Cota, todo mundo que está aqui, participando, o professor Pedro também que veio para cá, tá certo? O Douglas eu já falei. E, por favor, agradecer o Alexandre Oliveira, da India,
tá certo? E um dos criadores do podcast Papo de Engenharia. Eu oriento que vocês todos assistam, já tem vários capítulos aí gravados no YouTube, e um deles vai ser, ou 2 deles, ou 3 deles, 4, vão ser produzidos a partir dos trabalhos de vocês. Então, o Vlad também, o Vladimir, que é sócio dele nessa empreitada, tá certo? Ambos engenheiros, tá certo? Ambos sofredores do setor, e levam pessoas para o podcast deles, justamente para discutir, né, as questões técnicas da engenharia, questões de gestão da engenharia. É muito bacana. Eu já participei, adorei, foi um bate-papo maravilhoso. Então, é a primeira vez que ele está fazendo, né, Ale e Vlad, primeira vez que ele está fazendo aqui com pessoas assim do meio acadêmico, né? Então eles fazem com os empresários e tal, então é a primeira experiência que eles estão tendo aqui no meio acadêmico. Fala para a gente aí a experiência de vocês, como é que está sendo. Vocês já fizeram entrevistas, né? Já. Obrigado, Davi, pelo convite, obrigado para casa aqui no Instituto Mauá. Já vou virar aluno, com certeza, porque esse título ainda não tem, então me falta. Mas em breve vou ter aqui. Agradeço os grupos que foram muito simpáticos em dividir conosco uma entrevista. O Vlad conduziu as entrevistas super bem, porque ele puxa bem o pessoal falando. Como você disse, é uma experiência nova para a gente, né? O nosso objetivo é trazer conhecimento, transformar o nosso conhecimento dos mais sêniores mais democrático, trazer para todos, tentar fazer uma ponte maior entre os empresários, as empresas, os profissionais, os fornecedores, para ver o que a gente consegue, e agora a academia. Porque a academia tem um papel muito forte nisso, é fundamental. A gente tem discutido muito isso com o que está podendo sair, né? E as nossas dificuldades com a capacitação dos nossos profissionais. A gente já discute, inclusive, mais cedo possível isso se transformar com aquele contato que nós fizemos com o Liceu, né, Davi? Se Deus quiser, vai criar muitos frutos. E a gente está muito feliz aqui e agradecer realmente esse convite. Vai ficar muito bacana, agradecer a mesa toda, né, esses profissionais que estão aqui à disposição de todos os alunos para trocar essas informações com essas críticas construtivas que eles vão com certeza ter, e trazer algumas inovações, como o Flávio falou. A gente buscar de um pessoal que está com a página meio em branco, né, e trazer alguma ideia para a gente. Então eu agradeço. Vlad, quer falar alguma coisa? Boa noite. Eu queria agradecer ao Davi, a Mauá e todos presentes pela oportunidade. É um prazer, é uma honra estar nessa instituição e fazer parte desse seminário de alto nível. Quando a gente começou, quando teve essa ideia do papo de engenharia, e o Ale conversando, tendo um papo, né, sobre engenharia, foi por isso que nasceu. A intenção era fazer com que o conteúdo chegasse a mais lugares. A gente percebeu que muita coisa ficava presa ou dentro das empresas ou dentro de entidades, e isso não chegava. E aí a gente criou o papo, o Davi nos deu o prazer, foi lá, falou bastante, então nós estamos conseguindo alcançar. E chegar agora na parte acadêmica era um grande objetivo. Então, a gente conversou com o pessoal, tem uma expectativa muito boa da apresentação, já o que foi falado para a gente já foi de muita relevância, e obrigado mais uma vez. Felipe, é uma honra ter você aqui, muito obrigado. Felipe, ele é especialista em gestão de projetos de contratos. Então, tem uma turma aqui que vai apresentar gestão de contratos, e o Felipe aqui é o nosso especialista da banca para isso. Por favor, Felipe. Obrigado, boa noite. Agradeço o convite da Mauá. Tem sido um prazer nos últimos 5 anos dar aulas aqui para os engenheiros e para as engenheiras. E o que
seria também dos advogados se não fossem os engenheiros, Davi, porque cada vez mais, estava comentando isso com várias pessoas aqui antes, cada vez mais existem questões de engenharia no mundo do direito, particularmente, né, na área que eu atuo, que é tanto na formação dos contratos, quanto quando o contrato já não deu tão certo, a gente precisa resolver alguma disputa. A gente tem visto muitos e muitos casos de engenharia e muitos engenheiros e engenheiras envolvidas nos assuntos jurídicos, cada vez mais. Tem processos, tem no mínimo 3, um perito, um assistente de cada parte. Então, tenho aprendido muito, além de dar aula aqui sobre direito, tenho aprendido aqui sobre engenharia também. E ouço perguntas que ajudam a rememorar tudo aquilo que a gente aprendeu e que tenta passar aqui em poucas aulas alguma coisa do conhecimento de alguns anos. Então, vai ser um prazer participar hoje à noite. Eu vou colar um pouco aqui dos meus colegas ao lado na parte de engenharia que eu não souber responder. Agora o assunto é contrato. A gente já falou de contrato aqui várias vezes, né? A importância do contrato é incontestável, tanto é que a gente colocou no curso de especialização, nos 2 cursos, né, pessoal? Vamos lá. Nos 2 cursos de especialização, a gente colocou uma matéria específica para a gestão de contratos, né? Que é ministrada aqui pelo professor Felipe e pelo Renan também, que é colega e também sócio do BMA. Então vamos lá falar de contratos? Estamos prontos? Boa sorte. 20 minutos, hein? Boa noite, pessoal. Eu sou o Lucas, sou engenheiro civil. Trabalho numa gerenciadora hoje, tive experiência em construtoras, né? Então, a gente vai falar sobre gestão de contratos com um enfoque também em instalações prediais. Essa é a Letícia, quer se apresentar? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu sou a Letícia Leite, sou engenheira mecânica, trabalho na área de facilities, em específico manutenção predial para o Google. Então, a gestão de contratos ela é muito grande, tá? Então, nós escolhemos alguns tópicos, né? Esses são a definição de escopo, a alteração de escopo / contratação, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a importância e o que fazer, a gestão de custos e cronograma, num geral, e aí a gente envolve a parte de instalações prediais, entregando conforto, funcionalidade, eficiência, né, os principais pontos de atenção que a gente tem que ter quando a gente está falando de gestão de contratos. Tá? Então, o grupo é formado por mim, pela Letícia e pelo Oswaldo. O Oswaldo está ali atrás, ele é engenheiro residente e projetista de instalações também. Tá? Então, aqui a gente inicia. Né? Então, a gente vai dar um enfoque em escopo, custo, prazo e os riscos. Né? A gestão de contrato é justamente a gente entregar um objetivo. Que objetivo? A entrega de um prédio, de uma casa, de um hospital, respeitando e garantindo cada etapa ou cada milestone, né, do projeto. Tá? Falando um pouco sobre escopo e alterações contratuais ou alterações de escopo. Tá? Então, por exemplo, na empresa em que eu trabalho, quando a gente recebe um novo projeto, a gente senta com o cliente e define ali, faz uma EAP, né, do que ele quer, do que ele espera, com relação a custo, com relação a prazo, o que ele quer, né, escreve isso, deixa muito bem especificado, tá? E avisa também que no decorrer da obra, no meu caso, a gente gerencia obras residenciais hoje, né, residenciais de alto padrão. Então, ao decorrer dessa etapa, pode acontecer muita alteração de projeto por necessidade ou porque o cliente pede. Né? Como, por exemplo, né, a gente tem um cliente que está fazendo uma loja comercial dentro do aeroporto, tem elevador, nesse caso desse projeto, né? Então o aeroporto ele faz aprovações do projeto antes da execução. Então teve que ser retirado uma esteira rolante para assim depois poder instalar um elevador. Né? Então a gente vai tomando cuidado no acompanhamento
de cada etapa para que a gente não comece a instalar o elevador, se não tirar a esteira rolante, enfim. Né, esse é um exemplo que aconteceu esse mês. Tá? Então, essa é a importância, o que fazer, estabelecer, né, junto do cliente interno final ou externo, o escopo bem definido, desenhar o processo mesmo. Por exemplo, no Visio, tivemos algumas aulas sobre isso. E gerenciar os impactos que isso pode ocorrer no decorrer do projeto. Tá? Eu coloquei uma curiosidade, no caso, o valor médio de alteração de escopo na minha empresa, na empresa onde eu trabalho. Tá? Uma obra mais ou menos, numa casa ali de 40 milhões, a taxa de custo, quando se altera um projeto, por consequência de obra ou porque o cliente quer, é de 10% a 12%. Então, mais ou menos de 4 a 5 milhões é porque ele pediu, por exemplo, uma grande surpresa minha, quando eu saí do predial e fui para a residência de alto padrão, a taxa de concreto vai lá em cima. Se usa muito concreto, né? E eu comecei, caramba, por quê? E aí eu fui. Teve um cliente que do nada pediu para colocar um carro de Fórmula 1 na parede. Então, são coeficientes que os projetistas desse ramo, eles já sabem, têm a experiência para tomar esses cuidados. Então, acaba elevando o custo lá em cima. Aí, falando da gestão do custo e cronograma em si, né? Cada obra tem a sua viabilidade, tem ali, né, o seu custo efetivo. Então, quinzenalmente ou mensalmente, né, no meu caso, a gente faz o acompanhamento financeiro. Quando há alguma intervenção por necessidade da obra, ou porque o cliente pediu algo a mais, quero aumentar a piscina, por exemplo, a gente faz um estudo com relação à parte financeira e com relação ao prazo, né, para explicar para ele, porque geralmente ele comprou uma obra ali para ficar pronta em de 20 a 24 meses, e a gente já faz esse estudo para notificar ele que isso pode atrasar e pode custar, né, dentro daqueles 10% a mais de obra. Né? Então, a importância de estar vendo ali o custo, acompanhando o orçamento e notificando o cliente. Né? Como que a gente faz isso? Monitorando quinzenalmente ou mensalmente, né? Fazendo acompanhamento de cronograma, mesma coisa, mensal, quinzenal, para ver se a construtora está atendendo às expectativas de andamento da obra. Caso não esteja, ter um plano de ação e sempre notificando o cliente. Né? E também antecipar os problemas que podem ocorrer. Por exemplo, a gente está com um projeto no Aras Larissa, que são... Imagina, uma casa ter 300 estacas, né? Estaca pra caramba. Então, quando uma estaca sai, a gente toma o cuidado de fazer a construtora apresentar um relatório de topografia semanal, para que não ocorra nenhum problema de deslocamento de estaca, onde as caixas não vão sair e gerar um custo maior. Né? Outro dia a gente estava conversando sobre isso lá na empresa, e aí falaram, mas a diária de um topógrafo, em média aí, R$2.000, vocês sabem quanto que é, o cliente não queria gastar. Só que aí quando você aumenta um bloco, né, de fundação, esses R$2.000 acabam ficando barato. Então são esses tipos de argumento que a gerenciadora, no caso, entra para fazer a intermediação entre a construtora e o cliente, fazer todo mundo entender o processo, né, na gestão desse tipo de contrato. E aqui é uma outra curiosidade também, média, lá da empresa, né? Quando a obra atrasa mais ou menos 6 meses, o custo decorrente desses 6 meses é de 3% a 4,5%, 5%. Né? Em consequência de uma alteração de projeto, que muitas vezes a arquitetura quer interferir também, né, quando a gente está falando de residencial.
E agora falando, envolvendo, né, a parte de instalações prediais na gestão de contratos como um todo, a gente colocou seis tópicos. O primeiro deles é a complexidade e interdependência. Então, quando a gente está falando de instalações prediais, por exemplo, voltando no exemplo do aeroporto, para eu instalar um elevador lá dentro, imagina que no caso são 3 andares que vão pegar 3 pavimentos. A interferência com instalações SDAI, né, com elétrica, com retorno de ar, com viga, é muito grande. Então, tudo que envolve projetistas, todo mundo tem que estar muito bem alinhado, né? Então, são várias reuniões para quando chegar lá na frente, a execução, a gente não ter a dor de barriga e ter que voltar tudo e replanejar e perder tempo, né? A gestão do escopo, então, uma vez que a gente sabe que vamos instalar um elevador dentro de um local, né, voltando nesse exemplo, a gente tem que tomar cuidado com ar-condicionado, com sistemas de alarme, de incêndio, porque nesse exemplo do aeroporto, quando eu fecho uma rede de incêndio, eu tenho que acionar o seguro do aeroporto. Então, assim, é muito complicado, né? O risco é muito grande. Então, essa gestão entre os fornecedores tem que ser muito atenta. O controle de qualidade, então, nem sempre é muito importante a verificação de serviço, a verificação de material, mas quando a gente fala do alto padrão, muitas vezes a gente compra um sistema, por exemplo, sei lá, uma bomba, mas quem guarda o manual dessa bomba? Né? Quem junta todos os documentos para que lá no final seja entregue para o cliente? Né? Então, quando a gente fala de gestão e controle de qualidade, não é só ali no ato, né? Enquanto está se construindo, mas é ter a certeza que você está guardando RT, está guardando certificado de garantia, está guardando o manual dos equipamentos, para entregar isso lá no final e garantir que a qualidade como um todo foi entregue, né? A coordenação dos subcontratados, que no caso, no exemplo de você entender o escopo como um todo, o que influencia eu colocar um certo aparelho ou um certo sistema aqui dentro dessa sala e saber que a elétrica, hidráulica, alarmes, enfim, sentar com todos eles, fazerem entender e fazer essa comunicação. Porque realmente o problema, né, como o outro grupo disse, a comunicação ela é fundamental. E essa parte a Letícia vai fazer os comentários. Bom, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre tecnologias aliadas à sustentabilidade. Com um mundo mais conectado, do jeito que ele é, implantar tecnologias aliadas à sustentabilidade não é mais uma escolha, e sim uma necessidade estratégica. Muitas empresas se preocupam, de fato, em salvar o meio ambiente, em diminuir o consumo de recursos naturais, diminuir a emissão de poluentes na atmosfera, só que a maioria das empresas não pensam nesse fator como objetivo principal, como filosofia da empresa, mas sim no setor econômico. Que economia eu vou ter? Se eu implantar esse projeto, qual economia que eu vou ter, o quanto que vai ser rentável, em quanto tempo essa economia vai pagar o meu investimento inicial nesse projeto. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a maioria dos empresários, eles pensam nesse fator econômico. E projetos de sustentabilidade, sejam tecnológicos, em qualquer edifício comercial, corporativo, auxilia no aumento e valorização do aluguel do imóvel. Estamos falando das certificações de sustentabilidade, como as certificações LEED, que podem ter várias categorias como Gold, Silver ou Platinum, e também a certificação como a LEED Carbon Zero. Então, essas certificações, juntando todas essas certificações, mostrando que o prédio é tecnológico, é uma bagagem para o proprietário mostrar ao seu cliente final que o prédio dele merece aquele valor, de ser cobrado aquele valor, porque tem todos esses requisitos que, ultimamente, edifícios de alto padrão
estão exigindo. Bom, quando a gente fala de gestão de contratos envolvendo sustentabilidade, é imprescindível que a gente inclua critérios ESG. O que é ESG? É uma sigla inglesa que significa Environmental Social Governance, e são vários critérios que existem nessa ESG, só que os principais que elencamos seria a diminuição da emissão de carbono na atmosfera, o monitoramento de lixo que você está produzindo, então, ter a reciclagem, qual fluido refrigerante você está utilizando nos seus equipamentos de ar-condicionado, seja split, condensadora, VRF, chiller, Fancoi, o que seja. Então, é interessante que o proprietário ele coloque essa cláusula no seu contrato para ele ficar resguardado que realmente está sendo seguido essa cláusula legal e garantir que o seu prédio está sendo sustentável. A gente elencou também uma tecnologia que não é nova, só que a maioria dos prédios de alto padrão exigem, que é o sistema BMS. O sistema BMS seria basicamente um sistema que você consegue ter visibilidade dos status dos equipamentos e, dependendo do equipamento, você consegue acionar comandos. Por exemplo, ligar, desligar fancois, chillers, dampers, VAVs, definir o set point de ar-condicionado, e entre outros. Agora, sobre a parte de garantias em manutenção, quando a gente fala de garantia e prazos de manutenção, enfim, a gente tem que ver que prazos e garantias não são apenas cláusulas legais, mas sim fatores determinantes de um bom sucesso de uma entrega de uma obra. Bom, aqui a gente define que os prazos eles são muito importantes num contrato para a gente definir que dia realmente vai ser entregue essa obra, porque o proprietário ele não quer saber dos problemas que o construtor está tendo, ele só quer saber a data final e se vai ser entregue com qualidade, né? Porque realmente ele vai repassar para o seu cliente final, que será um locatário, por exemplo. Então, o prazo ele precisa ser muito realista. A gente, com nossa experiência de mercado, a gente encontrou vários fornecedores que, para tentar ganhar um cliente ou outro, acaba não sendo muito realista na hora de definir prazos, né? Então, o que a gente indica é que seja o mais realista possível, porque é um item que precisa ter responsabilidade, porque a gente está envolvendo muitos setores da engenharia, financeiro, que depende de tudo isso. Pode passar, por favor? Bom, concluindo aqui, a gente definiu que uma importância que a gente acaba não visualizando, não tendo essa visibilidade ultimamente, é que na hora de elaborar um contrato, a maioria dos contratos são redigidos apenas pelo setor jurídico e acaba não tendo esse alinhamento com um engenheiro de campo. Então, se tivesse esse alinhamento mais profundo, provavelmente a gente diminuiria os riscos, os prejuízos no decorrer das obras. Enfim, é um item que a gente elencou como muito importante, relevante, de ter esse alinhamento com o setor jurídico, engenheiro, parte técnica, porque o jurídico conhece as leis, SLA, como aplicar multas, redigir o contrato certinho, só que o engenheiro ele tem a visão técnica, então ele sabe o que deve estar escrito no contrato. E outro ponto que elencamos como importante e que nunca deve ser esquecido é especificação. Contrato não pode ser subjetivo. Subjetividade abre margem para diversas opiniões e visões. Então, o contrato é melhor que ele seja específico, até redundante demais, do que subjetivo. Porque a subjetividade, uma hora ou outra, ou o contratante ou a contratada vai puxar a sardinha para o seu lado, alegando, no contrato não está escrito isso, por que eu tenho que entregar? Então, subjetividade não é um item que é importante estar num contrato. E é isso. Obrigada.
Parabéns aí pela apresentação. Professor Felipe, por favor, comente um pouco aqui dessa apresentação e nos dê uma aula aí sobre contratos aí. Davi, direito é quase poesia, perto de tudo que eu ouvi aqui hoje. Tanta coisa técnica, especialmente às 10 da noite. Acho que ninguém merece uma aula de direito, mas eu queria fazer alguns comentários. Primeiro, parabéns, e parabéns não só para o grupo que fez a apresentação agora, mas para todos. Eu falo na aula que acho que sair da zona de conforto é super importante, e a opção de pós-graduação, particularmente, é uma opção por aperfeiçoamento. Ninguém está aqui porque é obrigado, está aqui porque quer se gabaritar mais, quer virar um Davi da vida, um Rogério da vida, um Flávio da vida, um Paulo da vida, e está atrás disso aqui. Eu estou aqui numa posição ingrata de julgar, não estou acostumado com isso, porque eu sou advogado, estou na posição geralmente de defender, vestir a camisa dos meus clientes e defender meus clientes para um lado ou para outro, mas não de decidir. É super difícil decidir. Até meu terapeuta disse que tem um outro paciente dele que é juiz e que passa o dia inteiro dando decisão. Quando chega em casa tem o maior problema, porque ele quer mandar decidir tudo que vai acontecer dentro de casa, a mulher não deixa, aí começa aquela briga e ele vai para terapia para cuidar disso. Então eu sou advogado, não estou acostumado a julgar, e é muito difícil, porque eu acho que quem está aqui, está se expondo, nós todos, acho que estamos nos expondo aqui, estamos sujeitos a erro. E aí eu estava até lembrando daquela frase que o Roosevelt dizia, mas que não é dele, que é: aquele que jamais erra é aquele que nunca faz. Então todos nós que fazemos alguma coisa de útil na vida, a gente vai errar e com isso vai aprender também e não fazer um erro de novo. Já estou me estendendo aqui, dá microfone na mão de advogado, começa a falar. Mas eu queria te dizer, Davi, que na nossa profissão, a nossa sustentação oral, quando o caso vai para o tribunal, nós temos 15 minutos só para falar com os desembargadores. Então, em 15 minutos, você deu 20 ainda, deu 5 de lambuja para o pessoal, em 15 minutos a gente tem que convencer 3 desembargadores de alguma coisa, ou 3 ou 5 ministros de alguma coisa. São 15 minutos, às vezes a gente divide esse tempo. E tudo volta para a questão da comunicação. Acho que a gente falou já várias vezes de comunicação aqui, tem a nossa comunicação, e tem a comunicação escrita, tem a comunicação textual, tem um monte de formas de comunicação que são importantes nos contratos. A gente fala no nosso curso, no momento anterior, inclusive, ao contrato, no momento posterior de cumprimento do contrato, como um contrato não consegue prever, tal como a lei não consegue prever, tudo aquilo que pode acontecer no nosso dia a dia. Então, é verdade, ele tem que ser o mais específico possível, mas ele nunca será tão específico quanto necessário. Então, é importante definir o motivo de fazer as coisas, o que está por trás daquele contrato, guardar a comunicação dentro do possível, contextualizar no começo do contrato para que aquele contrato está sendo feito, porque o juiz, isso está escrito na lei, no Código Civil, quando vai interpretar um contrato, vai atrás mais do que as partes quiseram dizer do que o que elas efetivamente disseram. E é claro que eu não estou descartando, desprezando o conteúdo de um contrato, mas quando tem dúvida, o que é comum, o que vai se buscar é o espírito do contrato, tá? Então a gente fala muito disso aqui no curso também. E na comunicação, eu queria voltar para o ponto que o Rogério fez, do primeiro grupo, aproveitando o comentário que você fez do BIM, e podia ser de um monte de outras coisas, e foi, claro, porque eu sou advogado, eu não estou acostumado com um monte de termos que vocês falaram para mim aqui, é grego, mas uma coisa que é muito importante, e é uma sugestão que eu deixo para todo mundo que vai se comunicar, é efetivamente saber com quem vai se comunicar. Então, buscar saber, especialmente, nós estamos acostumados, enquanto advogados, a buscar saber quem é o julgador. Uma das primeiras perguntas, quando a gente distribui um processo, e quem é o juiz? E o que esse juiz já escreveu? O que ele pensa desse assunto, daquele? A gente tem uma forma hoje comum de resolução de conflitos, que é a arbitragem, em que os julgadores são escolhidos por nós próprios, pelos advogados, geralmente. E para escolher o julgador é um momento determinante. A pessoa que vai julgar o teu caso, ela é imparcial, claro, mas a gente tem que escolher o julgador mais propício para a tese que a gente está levantando. Então, vou ficar mais adstrito a um contrato, vou para aquele doutrinador que é mais rígido, vou tentar relativizar um pouco o que está escrito no contrato. O contrato é lei, é verdade, mas ele tem que ser lido num contexto determinado. Vou buscar aqueles doutrinadores mais modernos que entendem que deve ser relativizado um pouco o contrato em determinadas circunstâncias. Então, a escolha do julgador, então, saber quem está julgando aqui no caso, né, ou para quem está falando, acho que é uma coisa
realmente super importante, mas eu me senti muito letrado por todos os 4 grupos, saí muito mais informado do que eu entrei, então estou achando uma experiência super interessante. A gente viu aqui questões de comunicação na prática, né? Acho que teve um grupo que falou de se resguardar fazendo microfilmagens. As construtoras, achei super interessante isso, eu não sabia que existia. Pô, isso aí poupa um monte de problemas depois. Foi falado aqui em questões de segurança dos elevadores, em prazos, em consequências de não cumprimento de prazo, falado de danos, né, para os consumidores, que não são só aqueles custos adicionais para comprar uma tomada nova, mas o dano que uma inundação causa na tua casa. Então, acho que a interação entre o direito e a engenharia é muito nítida. Eu assisti uma aula do Davi, a aula inaugural, numa das turmas passadas, e conforme ele ia falando, a gente vai trazendo isso para o nosso dia a dia. O mundo da engenharia está cada vez mais dentro do mundo do direito, como eu falei na abertura aqui, então acho que a gente vai ter que se acostumar nessa linguagem mais poética e na linguagem mais objetiva, porque isso vai ser muito recorrente. Queria lembrar o grupo também que com o consumidor a cautela tem que ser redobrada, então quaisquer coisas que estejam escritas nos contratos não são suficientes perante o consumidor. Quanto mais ilustrativo, quanto mais elucidativo for o contrato e a comunicação com os consumidores, quando é o caso de consumidor final, melhor. Então, acho que isso é sempre algo para ser lembrado. Achei interessante a pegada da sustentabilidade. Hoje em dia, os contratos são vistos não só com efeitos perante aqueles que assinam, mas eles têm uma relevância na sociedade, na função social do contrato. Então, os efeitos vão além daquele contrato, devem servir também para a função social. Então, achei bacana essa abordagem também. E achei legal também falarem de notificarem conforme as coisas saiam do regular, incremento de custo, vamos notificar, porque o que é fundamental e que a gente fala durante o curso inteiro de direito aqui é a necessidade de atuação com boa-fé. E boa-fé não é só aquela postura subjetiva de boa-fé, é uma boa-fé objetiva, a gente fala no mundo do direito, a proatividade para informar, para ser leal, para antecipar os problemas, para reduzir os seus próprios danos e os danos da contraparte. Então, essa constante informação é super importante. Então, está vendo que vai dar problema? Tanto informar para que o outro contratante se previna e exerça o que cabe a eles, quanto também para vocês se precaverem e formarem um litígio melhor, se precisarem. Quando o Davi gentilmente falou aqui que eu resolvo um monte de pepino, eu resolvi um monte de pepino da vida dele, não é só porque eu sou um bom advogado, é porque o Rábula estava ali preparando desde sempre. Acho que facilita muito a vida do advogado quando os engenheiros, as engenheiras, já preparam um terreno para a gente, já fizeram as comunicações, já registraram tudo que está acontecendo por ata, por WhatsApp, por gravação que seja, enfim. Quando a vida do advogado é tornada mais fácil, o Davi é mestre em fazer isso, acho que a gente chega num resultado melhor para todo mundo. Então, eu vou aqui, como está muito tarde já, eu acho que vou só agradecer a oportunidade, parabenizar o grupo também, e fico à disposição se quiserem comentar alguma coisa sobre direito. Pessoal, eu queria aqui aproveitar o Felipe e dizer que coisa bacana, né? Que momento maravilhoso, principalmente para os alunos aqui, para os convidados, em contar com uma turma como essa aqui, né? Encontrar com o Suzuki, com o Reivald, com o Flávio, com o grande Felipe aqui, com o professor Renan, com o professor Carlos Cota, né? Contar com o Chaguri, o Douglas, esqueci de algum professor aí que está aí escondidinho, não. O Hélio, que estava aqui há pouco com a gente, tá certo? É uma turma sensacional, é uma oportunidade maravilhosa e podem ter certeza que a gente faz isso aqui de coração. O Flávio deixou o aniversário da filha, o Reivald deixou a mulher lá sem o trinco da porta, né? A porta quebrada, a maçaneta que você não deve ter consertado ainda, tá certo? Então, cada um deixou aqui os seus afazeres, deixou suas coisas, né? O próprio Boquini aqui, que veio abrilhantar ainda mais aqui nossa conversa. Espero que esse manual, Douglas, seja feito, né? Então, muito obrigado a todos vocês. Eu queria agradecer aqui de coração, dizer que todo esse trabalho que o Alexandre e o Vlad estão fazendo aqui
vai ficar eternizado, isso vai ficar gravado, já está gravado, eles vão editar, colocar em YouTube, a gente vai fazer barulho com todo esse trabalho que a gente fez. Evidentemente que os resultados aqui dos julgamentos não vão ser divulgados ao público, só para vocês, alunos, que participaram disso aí, tá certo? Mas e que eu agradeço a todos vocês. Muito obrigado à turma, muito obrigado aos funcionários do Instituto Mauá, que gentilmente estão até agora aqui, coitado, ali em pé, desde o começo, né, segurando não sei o que ele segura tanto ali, tá certo? Mas tá tudo muito bem, tá certo? Adorei demais, isso aqui foi o meu presente de Natal, vocês podem ter certeza.